pessoas? Bom, tô aqui do set de filmagem aqui, ó, né? Utilizei a mesa aqui, onde eu gravei o sistema dos balanços de branco utilizando as tractanas que eu mostrei no outro vídeo. Então eu utilizei o alvo cinza, que é o mais padronizado, aquele cartãozinho que vem 3 também, que são o preto, o branco e o cinza 18%. E utilizei aquela outra tractana lá, o Expo Build lá, Expo Bic, enfim, que você faz um foco no local, aí você coloca ele na sua câmera e aí você dá o clique e ele faz a leitura, o ambiente com aquele vidrinho, plástico, enfim, do que ele é feito, ele faz para você a situação mais balanceada possível, é o que o objeto promete. Então a luz utilizada, ó, era essa aqui, tá? Que ficou essa parte mais leitosa aí, ficou desse jeito, não mudei nada e usei aquelas duas de LED. Aí vocês vão ver nas imagens lá. Eu fiz um ponto a menos até em algumas fotos, propositalmente. Depois eu vou gravar um outro vídeo que eu vou fazer com a exposição chegando no zerinho ali. Apesar de que a primeira imagem eu vou falar depois, que eu não vou aparecer mais, vou gravar só direto no computador. Aí eu fiz com a situação da fotometria só da câmera, não usei fotômetro, não usei nada, e só o sisteminha do balanço de branco. Então o segundo vídeo depois eu vou gravar na mesma situação, vou deixar o ambiente mais claro, porque eu fiz com luz acesa local e depois fiz com a luz apagada. Tá? Pra gente ver. O que eu vou querer mostrar? Eu vou mostrar, na verdade, as situações, se de uma imagem para outra eu altero, por exemplo, o branco que eu peguei em um está diferente da outra foto ou não, por correlação dos objetos utilizados. E se a fotometria da própria câmera já resolveria ou não. Tá? Então esse foi o intuito inicial. E bora pro vídeo. Aí no próximo eu faço como eu prometi, como eu comentando agora, sobre o balanço mais um certinho, e depois com um ponto positivo a gente vê as diferenças nos 3 vídeos, se essas tractanas valem a pena ou não. Tá bom? Desculpa que eu estou olhando assim, é que eu estava querendo saber se eu estava meio enquadrado aqui no celular, então eu estou olhando para a câmera, estou olhando para o celular aqui. Tá bom? Abraço, vamos pro vídeo. Então vamos lá. O que você vai encontrar no mercado é esse alvo cinza. Isso aqui tem uns 30 por 30. Você pode encontrar desse daqui, que é um estilo que você vê aqui para um chaveirinho, onde você pode utilizar os 3 padrões, o cinza 18%, o branco e o preto. E o Expo Disc aqui, que você vai, como eu mostrei no outro vídeo, você vai utilizá-lo na frente da sua lente. A abertura dele aqui dá até uns 72, se não me recordo, milímetros, né? Então você pode encostar em vários tipos de lentes que você tiver. Então vamos lá. Esse foi o set que eu brinquei de filmagem lá. Eu coloquei os bonecos aqui e aí eu pus a minha fotometria e utilizando deixei o próprio display ligado, porque a máquina está apoiada, como vocês estão vendo. E aí, através do quadradinho aqui do meu visor, eu coloquei o foco aonde eu queria. Então, primeira coisa que, já que eu estou falando de balanço de branco automático, você vai ter que entrar no menu da sua câmera, buscar o White Balance personalizado. Quando você ativar esse der OK aqui nessa opção, ele vai mostrar todas as imagens que existem na sua câmera. E aí, no caso desta minha aqui, eu vou selecionando para cá, direita ou esquerda, e eu seleciono a imagem que eu quero para ficar de base, para a câmera entender o que eu estou querendo balancear, e aí você vai dando os cliques normalmente. Depois você pode retirar isso, não tem problema. A meu modo aqui de medição, na minha fotometria, eu usei o pontual. Vou explicar por quê. Na primeira imagem aqui, eu apoiei o meu cartãozinho
com a parte preta, e aquele quadradinho que eu mostrei do meu display, eu coloquei ele para baixo aqui, para ele pegar esse ponto. Quando ele pegou esse ponto, o que dá para se entender? A câmera vai pegar então, fazer o balanço de branco pontualmente. Ok, mudei, fiz a mesma coisa, coloquei aqui para cima e fiz com a parte no alvo para pegar a parte cinza. Esse desenho de alvo aqui não chega a dar tanta influência. Então, como eu fui fazendo, e aí uma coisa que eu estava vendo aqui, na minha câmera aqui, ó, eu tenho o botãozinho aqui, que esse daqui da direita superior, ele me dá o mais e o menos, ou seja, aqui no meu display eu vou e faço isso, ó, eu aumento a minha imagem 5 e 10 vezes, para eu tentar fazer o meu foco mais preciso possível. E aí eu desliguei, obviamente, meu foco automático. Então o que eu fiz aqui, recapitulando, ó. O primeiro, quando eu usei os cartõezinhos, então eu fui fazendo desta forma. Tirei a primeira foto aqui, deixei armazenada na câmera. Usei com o branco e usei com o cinza. Coloquei o alvo. E aí, essa cor aqui, ó, é resultante depois que eu fiz o foco lá mostrado no ponto que eu queria. E aí eu coloquei o Expo Disc lá na frente da lente. Quando eu dei o clique, saiu esse resultado aqui. A primeira imagem que eu tenho aqui, ó, deixa eu só ver aqui para não me confundir. Essa aqui. A fotometria dela eu coloquei normalmente pela câmera e dei o meu clique. Então por que eu fiz isso? Porque a ideia desse tutorial aqui é verificar se realmente esses três objetos alteram alguma coisa na minha imagem, ou se eles vão realmente manter o que eu tiver aqui, porque aquela briga de você usar um fotômetro além do fotômetro, ou se é só o fotômetro e etc, enfim. Então por isso que eu dei o primeiro clique. Esse clique aqui, ó, foi com a parte preta do cartãozinho. Se reparar aqui, ó, dá pouca coisa de diferença. Essa aqui foi a parte branca. Perdão, deixa eu só conferir. Exato, foi a parte branca do cartãozinho. Vou mudar aqui para aquela foto que eu tirei sem nada. E agora eu vou voltar para branca. E essa daqui foi a preta do cartãozinho também. Normal. Preta. Depois eu utilizei com o alvo. E aí já ficou desse jeito. Aqui, opa. Aqui. Com o alvo. Não tão contente, falei, bom, para usar com esse daqui, o que eu fiz? Comecei a fazer outros cliques. Aí quis brincar um pouco mais, utilizei isso daqui, ó, para fazer um pouquinho de close-up aqui, enfim. Esse aqui eu usei a 50mm, né? Tava perto demais, então eu tive que usar somente essa parte aqui de 13mm. Esse joguinho aqui, tanto um com dois ou com três, que você pode utilizar os três juntos, um de cada, enfim, eles têm os contatos eletrônicos, então eu consigo ter a mesma informação da minha lente para a minha câmera. Mas como disse, estava dando close até demais.
E as luzes que eu utilizei em LED eu fiz dessa forma. Como a fotometria ambiente já estava feita, depois, para cada clique que eu fui colocando, eu já fui verificando que a imagem já estava saindo mais de acordo com como eu queria. Primeiro resultado. Ainda aquela questão, mas eu usei o F8, você usou, era o F11, eu não sei o que, porque nessa é entre o ponto óptico de 8 a 11. A questão, na verdade, que a gente tem que pensar é o seguinte, eu já falei isso no vídeo que eu gravei sobre a fotometria do ambiente que eu fiz da sala. Eu tenho que retratar o que eu estou enxergando. Nesse caso aqui, eu não vou atingir o preto 100% ou branco 100%. Eu quero entender se ele vai me, com esses todos utilitários, me dar esse white balance e me mantiver o mais próximo possível daquilo que eu estou vendo, e se vai me dar um up realmente ou não nessa parte de fotometria. Fiz aqui de novo. Uma vantagem que eu já verifiquei, não sei se isso eu posso dizer que foi através desses utilitários, ruído, ficou praticamente nulo. Isso eu já gostei bastante, porque eu usei o ISO 100, poderia ter usado 200, enfim, ou até 400, que eu sei dos limites dessa câmera de quando ela vai começar a granular ou não. Usei de novo, fui testando esses outros bonequinhos, porque além desse aqui ter aquela semelhança da pele, né, o desenho como eles fizeram, esse aqui já tem o amarelo que não tem nada a ver da captação da lente, né, da máquina, do entender um preto, ou entender um branco, ou entender só o cinza. Então eu falei, vou pegar uma cor aleatória, né? Então nesse caso eu coloquei aqui esse amarelo. Todos daqui em diante já estão com a situação desse formato, com o Expo Disc lá. Quando eu coloquei as luzes, deixa eu achar aqui uma que eu coloquei as luzes. Perdão, antes disso. Aqui eu já comecei a mudar a situação da abertura. Já parti para 2.0, que eu pensei, quero ver como é que vai ficar no 2.0. Repetindo, eu botei no modo manual. A alteração que você vai ver aqui, cadê? Aqui, F8 ou F2, deu 1,5 de segundo e o outro deu 1/3. Foi porque eu alterei manualmente os terços no controle da fotometria da câmera. O único objetivo, como eu disse, foi tentar deixar no ponto 0. Bom, escolhi esse aqui depois para falar, vamos ver aquela situação do que ele me aparece, onde está lá na direita no histograma, a questão do branco e do preto. Você olhar aqui, tá 96,9%, ou seja, eu tô quase certinho na fotometria do branco mesmo. Essa parede não é toda branca também, puxa um pouco pro bege, então não tem problema a sua alteração. Aqui o preto, vou pegar um pedaço mais preto aqui do cabelo, tá vendo? 17%, aqui já tem um pouco menos, 15%. Peguei esse aqui para verificar, vamos ver, 8%. Não é o preto, tá vendo aqui no fundo? Então eu consigo ter o destaque entre um e outro e eu consigo mostrar o meu objeto normalmente. Daqui em diante eu já comecei a brincar com a situação das luzes dos LEDs, para ver o que isso influenciaria na minha fotometria. Então, como eu falo, às vezes, mesmo que eu tivesse ali o fotômetro, alguma coisa, porque esse aqui é o ponto 0, e olha o que aconteceu aqui, estourou, tá vendo? Ali, lá, tô no 100%, mas lá no histograma, lá na ponta, você vê que ele bate lá no cantinho, lá na direita. Essa aqui, já não, e já me agradou mais. Perdão. Então essa foi os testes que eu comecei. Falei, agora eu vou acrescentar uma luz, como se fosse um modelo para um estúdio, né? Brincar um pouquinho, já que eu estava com esses bonecos.
E o intuito dito aqui foi pegar objetos pequenos dessa vez. Então eu fiz com a situação de uma parte escura, a situação de objetos pequenos, para ver se os balanços de branco realmente surtiam efeito, ou se eu vou ver melhor isso no ambiente total, ou sei lá. Essas daqui, ó, se eu clicasse aqui, ó, para redefinir, não vai mudar nada, tá vendo? Eu abri a foto aqui direto. Vou pegar aqui qualquer uma. Deixa eu ver o número daquela lá. 6703 aqui. E vou botar botão direito, vou abrir no Photoshop. Atualizei o Camera Raw, já está no último do mercado. Passando aqui, ó, vamos ver, o preto, olha lá, 16, 17, 15, 18, aqui já vai estar, ó, quase no preto total, tá vendo? Então a fotometria já está batendo legal, ó, sem qualquer edição. Vou voltar no Lightroom, vou passar ali, ó, vamos ver aqui 5, vamos ver aqui. Ó, aqui já, esse aqui é melhor, né? Também tem o tamanho da imagem, né, Rogério? Mas tudo bem. Olha lá, já mostra aqui. Outra situação, ó. Aí vem aquele negócio, mas esse amarelo é amarelo? Tem detalhe, não tem detalhe? Tem que usar o ponto ótico? Não tem que usar o ponto ótico? Olha só, detalhe, detalhe, tudo que está focado está extremamente detalhado. Abertura 2, ó. O que é difícil quando você vai fazer foto assim é aqui, ó, que eu estava colocando o foco aqui. E mesmo em qualquer pontinho que eu ia mexer na lente, às vezes ele não pegava. Aí eu tinha que distanciar o objeto, enfim. Ainda nessa brincadeira, aí eu comecei a fazer assim, ó. Essa imagem aqui, ó, a diferença para essa daqui. Aqui só tem uma luz, a da frente. E depois eu pensei, quero dar um bafo de luz aqui, dar outra iluminadinha aqui, vamos ver esse outro pedaço do boneco, vamos ver como é que ficaria. Liguei a outra, olha lá. Aqui já acendeu, olha lá, que bacana. Vou colocar aqui, clicar na outra, olha lá, tudo desligado, tudo ligado. Mais um detalhezinho, ó. Aumentei ainda a abertura, fui para 1.8, ó. Cheio de detalhe. Para quem fala que 5.6 é ruim, olha aí. Cadê? Aqui é questão do foco, como eu falei, ó, que é difícil. Então por isso que vai testes e mais testes, ó. Aqui já melhorou. Tá vendo? É a mesma situação. Uma luz aqui para dar um tchan aqui. E aqui a luz desligada. O outro boneco aqui, ó. Com o brilho todo aqui, ó. Parecendo um modelo de verdade, né? Bonequinho de 15 centímetros de altura, menos até 10 centímetros. Mais um aqui, ó. Agora, então o que eu quero chegar? Esse aqui mesmo. Se eu fosse colocar no automático para ver o que o programa iria fazer, ó. Ele aumentou a exposição somente, ó, 0,10, não aumentou quase nada. Então, se eu usei já tudo pré-configurado e ainda tinha colocado um ponto para baixo, que nessas daqui depois eu quis colocar um ponto para baixo para dar um efeitinho mais dramático, e para testar nos outros, como venho dizendo, aí eu vou testar com ponto 000 mesmo, depois vou colocar com mais um, e daí eu falo os porquês e outras coisas que a gente tem que se atentar em outros ramos de serviço. Então, para você ver, ó, redefinir a imagem, automático, 0,10. Vou pegar uma aleatória aqui, ó, que teve uma aqui que estourou porque eu usei a parte da luz amarelada quando eu mostrei
o unbox lá daquelas luzinhas, ó. Aí juntei com mais uma, aqui, uma só com a outra. E aqui é só a luz branca. Vou pegar a amarelada mesmo, vamos ver aqui na raça aqui. Ó, um ponto. Direitinho o que eu mexi. Aí vai de você, poxa vida, então isso aqui que eu tenho que mostrar, tá legal, mas saiu brilho, não saiu brilho, eu posso mandar para o cliente, não posso mandar para o cliente, enfim. Se eu não tivesse então abaixado um ponto, eu estaria bem feitinho ali. Para esse amarelo aqui, ó, quando eu estou passando aqui, no que é mais amarelo, ó, 88%, ó, 80%, 80%. Eu não sei que amarelo é esse. 94, ó, 95. Tô pegando só o primeiro R lá, porque na verdade se eu fosse pegar o RGB do amarelo é 255, 2550, né? Então eu tô pegando aqui como ele mostra por porcentagem. Só que o que eu quero falar? Esse amarelo, o cara pintou no amarelo mesmo, o amarelo RGB, não sei. Né? Não tive uma paleta de cores aqui para colocar, ou não peguei pela internet, eu não imprimi para fazer essa comparação. Então foi que eu comentei e vou repetir. Dentro da minha imagem, o que eu quero mostrar? Nesse caso, eu estava testando essa parte sobre os white balance. Então, estava testando as traquitanas. O que eu estava enxergando, voltando lá na primeira imagem, aqui, redefinir se tivesse alguma coisa e tal. Cadê? Tá ali. Essa mesmo ou essa mesmo. Se eu tivesse que entrar no automático, ó, ele vai subir quase 2 pontos, tá vendo? Então, ou seja, o que eu estava observando é praticamente isso, ó. Então, aí eu comecei a usar os padrões como comentei, ó, as traquitanas, e aí aqui começa o resultado. Então eu tenho que pegar essa imagem aqui e conferir com essa imagem daqui, ó. Para mim, essa daqui já está me mostrando, ó, que ela está um pouco mais vívida. Ou seja, a tractana funcionou. E nesse caso dessa primeira aqui, foi a tractana do Expo Disc. Tá ok? Então, se o fator era, poxa, esse negócio funciona ou não funciona, realmente, ó, essa aqui é do cartão preto. Cliquei aqui de novo para ver a diferença. Olha lá, essa aqui já foi quase igual. Então assim, eu tenho que tomar cuidado sobre um outro ponto também. Essa cor aqui, como eu disse, foi porque essa influência do Expo Disc utilizou as luzes locais, como é um vidrinho, né? Enfim. Olha só, quando eu fiz um teste anterior a isso, eu peguei aqui a imagem da coxa ali da cama mesmo. Eu falei, vou colocar aqui, vou tirar uma foto normal, depois vou fazer o mesmo teste com os balanços de branco para ver a diferença. Esse aqui é o resultado do Expo Disc, ó. Olha só, porque aqui nesse ambiente que eu estava, eu tinha duas luzes de LED e a luminância era muito maior no ambiente. Então essa tractaninha aqui, ó, puxou praticamente os 18% lá, realmente. Então ele já me ajudou bem. O resultado desse daqui, esse aqui é o original. Original, digo, sem nada, só na fotometria zerada da câmera. E esse foi o desse objeto do Expo Disc aqui nesse ambiente. Para perceber, ó, deu quase igual. Agora, quando usei o alvo, olha só, aí o alvo já me mostrou isso aqui, ó. Tá vendo a diferença? Escureceu um pouquinho. Quando usei o preto, me mostrou, ó, original, esse aqui. E em relação ao alvo ou só o preto, olha só a diferença, ó. Essa do preto, essa do alvo. Do alvo puxou os azuis mais próximos ao que lá é, mas deu uma diferença de EV. Então, gente, assim, é isso. Tem que ficar testando absurdo, porque
O que você vai vender é a questão. Então, resolve-se tudo num clique só, independente do que eu acrescente. Ó. Aqui teve foto com edição, essa daqui, que foi pouca coisa, foi aquele 0,10 ou quase um dos outros, mas em compensação, ó, aqui não teve edição. E saiu o que o boneco é mesmo. Tá ok? Então eu consegui fidelizar as cores do jeito que eu queria nessa minha fotometria, nesse meu ambiente escuro e utilizando ainda -1 no meu EV na câmera. Tá bom? É isso que eu queria mostrar. Depois, como eu disse, vou fazer com o 000. Daí eu vou fazer a equivalência. Se, poxa vida, será que na hora de eu clicar num automático, seja aqui no Camera Raw ou seja em qualquer outro canto, vai dar alteração, né? Seja no Lightroom, enfim, tá? E aí eu vou explicar o porquê quando eu fizer o outro vídeo sobre a situação junto do +1, para que outros ramos a gente pode usar e quais as atenções que a gente vai ter que tomar. E vou pôr o fotômetro também, tá? E vou utilizar o fotômetro e vamos ver a diferença. Ó, sendo real e sincero, não editei nada, não passei nem o paninho aqui para tirar qualquer poeirinha, não fiz nada, para mostrar o mais cru possível para vocês, tá bom? Espero ter ajudado, agradeço a paciência por mais um vídeo, um abraço, até o próximo e vamos que vamos.